Boa noite, vocês que estão nos acompanhando na TVN Brasil, o programa Acalento. Hoje a questão que vamos tratar é autoestima, não é isso, Túlio? É verdade, gente. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Começando agora o programa Acalento. E você sabe o que é autoestima? Como se desenvolve a autoestima? Você sabe? Qual é a importância dela na sua vida? Sua autoestima é alta ou baixa? Você consegue falar não sem ficar magoadinho? Você consegue falar sim quando realmente precisa falar sim? Você consegue reclamar de algo injusto? Você se aceita do jeito que você é? Você gosta do que você vê no espelho? Você está feliz com suas relações afetivas e amorosas? Você consegue ser feliz independente da opinião dos outros? Você está feliz com seus trabalhos? Você confia em você? Você luta pelos seus sonhos? Você se perdoa? E me diga uma coisa, você se acha vítima do mundo? Bom, bem-vindos ao programa Acalento. Isto e muito mais vamos tratar no programa de hoje. Sabe por quê? Porque é muito importante que fique muito claro que as nossas limitações na nossa vida estão pautadas na questão da autoestima. E é isto que vamos tratar no programa de hoje. O programa Acalento acontece toda segunda-feira, ao vivo, às 20 horas, na TVN Brasil. Acompanhe, mande suas mensagens no meu WhatsApp, no WhatsApp do Túlio ou pelo site. É isso mesmo, gente. A emoção é estar na TVN Brasil. O link da TVN é www.tvnbrasil.com.br. Um momento ideal para você conhecer e ter informações com o programa Acalento. Eu sou o Túlio Fortuna, tá? Sou educador físico e fisioterapeuta, além de trabalhar também com programação neurolinguística, hipnose, tá? E terapias como iridologia e acupuntura. E ao meu lado está Rildo Moraes. Minha formação é em filosofia, eu sou coach e também terapeuta, além de professor de defesa psicológica. Estamos aqui nesse programa hoje exclusivamente para debater uma questão de real importância: o nível de autoestima, porque isto define a sua vida. Uma autoestima alta vai facilitar a sua maneira de conviver com o mundo. Uma autoestima baixa vai gerar grandes problemas na sua vida, podendo levar você a um estado depressivo, e isso aí pode levar até mesmo a um estado de suicídio. Então, ter uma boa autoestima pode mudar definitivamente a sua vida. O que você realmente quer para você? Aproveite e assista esse programa para poder tomar novas decisões e rumos na sua vida com o programa Acalento. Gente, autoestima, estima é o valor que você dá a você mesmo. Qual é o nível de valor que você dá a você? De 1 a 10, que nota você dá para você? Como você se enxerga? Que valor realmente você tem dado, tem demonstrado a você mesmo? Porque muitas vezes as pessoas pecam muito em valorizar mais o externo do que a si mesmo, valorizar mais o outro do que a si. Tem gente que fala assim: ah, mas eu tenho muita autoestima. Bobagem, bobagem. No geral, as pessoas mais arrogantes têm altíssimo grau de problema de autoestima. Então precisamos entender melhor o que é autoestima. Precisamos compreender e rever os valores que você dá a você mesmo. Porque não é possível você continuar uma vida sem dar o devido valor a você, sem dar o devido cuidado a você mesmo. Não é verdade, Túlio? É verdade. Se você não tiver uma boa consciência daquilo que você deseja e da pessoa que você é, você vai ficar perdido no meio de tudo isso, de uma grande maré. E a autoestima, como ele falou, é um sentimento que é desenvolvido. Agora, Rildo, você sabe como ou quando você começa a desenvolver esse sentimento? Você tem noção de quando você começa a desenvolver esse sentimento, Rildo? Ah, Túlio, isso deve vir da nossa infância, não é isso? Mas você deve ter algo a mais para nos contar. Sim, esse sentimento ele começa na infância, com os nossos pais e aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Então, é um sentimento desenvolvido e ele é reforçado positivamente, sabe com o que, Rildo? Quem? Com atenção, Atenção,
Quando você é criança, quando você recebe atenção, esse sentimento é desenvolvido. Além do carinho, afago, quando você recebe carinho dos seus pais, cafuné, toque, né? o toque, é importante né? isso, Quando né? você é colocado no colo, e também através de sorrisos e de elogios. Olha, Túlio, olha só que interessante, né? Você fala da atenção. Às vezes os pais, nessa correria que vivemos, não dão a devida atenção aos seus filhos, né? Às vezes a criança traz um desenho lá da escola e os pais não têm tempo e não sabem lidar com isso. E quando isso acontece, Túlio, a criança se sente desvalorizada, sem o devido mérito, sem a devida estima. Os pais têm um papel fundamental nisso, mas também tem outro detalhe, né, Túlio? O pai dá o que tem também, né? Esse é o problema, né? É uma grande verdade. Às vezes o pai não tem tempo realmente para poder cuidar adequadamente do filho. Nem estima, né? E não tem nenhuma estima também. Então, como ele não recebeu isso, ele não consegue passar às vezes isso para o seu filho. Então, ele não tem um tempo adequado, porque a vida de hoje em dia transforma-se numa correria muito grande. E além disso, ele não tem tempo, tá, para dar a atenção necessária para a criança. Então, se ele não tem essas duas coisas, essa criança, ela se desenvolve com uma grande lacuna dentro dela. E aí, o que vai acontecer? A autoestima dela, ela não se forma adequadamente. Na verdade, ela vai criar uma autoestima, uma autoimagem dela, mas uma autoimagem de uma maneira baixa. E uma autoestima fragilizada, né, Túlio? Completamente fragilizada. E sabe quais as consequências disso, Rio? Diga aí, Túlio. Cara, eu vou ler porque é muita coisa. É muita coisa? É muita coisa. Mas então, olha só, as causas da baixa autoestima, por exemplo, a gente tem aqui medo do abandono, tá? Crítica e autocrítica. A pessoa tem aquela sensação de culpa, tá? Rejeição, carência, tá? Frustração e vergonha, inveja, timidez, insegurança, medo. Aí é medo geral de várias e várias coisas. Ela tem uma sensação de humilhação, ela tem muita raiva, perdas e dependências financeiras. Isso é um grande problema, porque se ela leva essa sensação de baixa autoestima e ela se torna fragilizada, ela leva para a vida essa coisa relacionada que é perdas e dependências financeiras e emocionais. Quantas vezes, Túlio? E você sabe, só a última. Diga aí. É uma das últimas, é o medo da solidão. O medo da solidão, né? Aí você tem a noção do que? Se ela tem problema com finanças, se ela tem problemas emocionais, como é que ela acha que vai arrumar, como é que vai ficar o relacionamento com ela? Isso vai ficar tudo complicado, Túlio, tudo complicado. É fato que o ser humano, ele pede comumente uma companhia, né? Mas se você não tem sido uma boa companhia para você, é mais complicado achar uma companhia externa. E muitas vezes a fragilidade emocional que a pessoa está, devido à autoestima, faz com que ela se envolva com qualquer tipo de pessoa. Ela se permite ser explorada emocionalmente, sexualmente, financeiramente. Por quê? Problema de autoestima. Então a autoestima, ela é, sem dúvida, o alicerce pelo qual você vai construir a sua vida. Uma pessoa que consegue a paz interior, que consegue estar em paz no mundo, ela tem autoestima. Porque se você não tem autoestima, meu amigo, sua vida vai ser sempre complicada. E eu sei, nós seres humanos temos esse problema da autoestima. Se alguma daquelas perguntas que fizemos no início desse programa, você se encaixa, dificuldade em falar não, dificuldade em falar sim coerentemente, dificuldade em se impor quando necessário, não tem problema. Significa apenas que você é um ser humano. Nós, seres humanos, temos muitas fragilidades. Acontece que nós não nascemos frágeis. Nós nascemos com poder. Isso você percebe em crianças. Eu estava conversando com o Túlio aqui alguns minutos antes. Você pega uma criança com qualquer roupinha, leva ela num lugar elegante. Ela vai brincar com as outras crianças. Ela não está preocupada com a roupa, não está preocupada com a marca. Mas o que acontece depois de um tempo? Depois de um tempo a gente vai dependendo da opinião dos outros. A criança, quando tem autoestima, ela brinca em qualquer lugar. Com qualquer criança, branca, negra, azul, cor de abóbora, não interessa.
Ela só quer se divertir. Ela quer ser feliz, né, Túlio? Ela quer se divertir, ela quer ser feliz, ela quer curtir o momento. E ela vive o momento presente, junto dos amiguinhos E ela não dela. depende da opinião, né? Não depende de ninguém. Ela está ali, Ela né, vive, se né? divertindo. E lembra, é um momento dela, tá? Ela está desenvolvendo a sua personalidade, brincando com aquelas crianças. Já no mundo adulto, o que você vai ter, Hildo? O que vai acontecer? No mundo adulto, Túlio, a gente vai carregando essa bagagem, essa dificuldade de autoestima, uma dificuldade de comunicação, essa desvalorização de si mesmo. Então a gente vai criando um monte de relações complicadas. E não é só relações emocionais, é relações de trabalho, relações com família. Tudo isso gerado porque nós fomos perdendo nosso poder interior. Todo ser humano tem um poder. Só que esse poder vai ser fragmentado à medida que ele vai crescendo. A autoconfiança que uma criança tem, que ela vai no escuro, não tem problema nenhum. Aí os pais vão dizer o quê? O que eles vão dizer? Cuidado com o bicho-papão. Bicho? Cuidado com o bicho, senão vai ter problema. Ou quando não, o que acontece? Os pais colocam a criança, ou deixam a criança, às vezes por não estar presente. Eu não posso culpar os pais. Ah, quem sou eu para culpar? Quem dera, não tem esse poder. Né? Poder de cobrança, ou poder até mesmo de crítica, isso é um poder divino, né? Isso, Rio? Não é dado a nós, né? Não é Julgar dado, e condenar não são prerrogativas humanas. Concordo plenamente. Mas a gente tem que fazer nossas avaliações. Né? As pessoas têm que se responsabilizar por uma coisa e por outra. Aí os pais não têm tempo suficiente, não podem acompanhar a criança. A criança hoje em dia tem acesso à internet, né? Com facilidade, e começa a assistir filmes e vídeos, ou o que seja, coisas que geram medo e insegurança. Então, aquilo vai formar a base daquela criança. Aquele ser começa a ter problema. Por quê? Porque aquilo que ela está vendo, às vezes ela acredita e acha como sendo verdadeiro. E aí ela começa a desenvolver o medo dela. Mas, se os pais estivessem presentes, ou de alguma maneira estivessem presentes de alguma forma, onde pudesse orientar a criança e fortalecer a sua segurança interna, o seu amor interno, nossa, essa criança, ela vai crescer com uma segurança muito grande, né? Agora você vê, a gente vai para outro extremo, né? Tem pais que acham que tem que mimar a criança para ter uma estima boa. Você não gera uma estima boa sem impactos, porque a vida é feita de impactos. Quantas crianças crescem achando que tudo vai girar ao redor dela? O mundo não gira ao redor do seu umbigo. Presta atenção nisso. Não adianta você criar seu filho dentro de uma bolha. Ah, que eu não posso magoar ele, senão fere a autoestima. Que bobagem. Que bobagem. Eu já levei boas palmadas da minha mãe, e ela foi uma grande mãe, porque me fez um homem de verdade. E eu vejo pessoas que cuidam dos filhos como se os filhos tivessem problemas mentais. Tá? O filho não é capaz de buscar água sozinho, porque a mãe tem que buscar. Ah, para com isso. Você não está ajudando a autoestima do seu filho, não. Transforme ele em gente. Agora, valorize a criança, né? Isso é importantíssimo. Valorizar cada ato, valorizar as coisas que ela faz. Se você valoriza isso, valoriza as coisas que você faz. Agora, eu só não estou falando para a criança, estou falando para você, internauta. Eu quero te fazer uma pergunta, me responda. Você valoriza as coisas que você faz? Sim, as menores coisas que você faz, você valoriza? Porque se você não valorizar as menores coisas que você faz, quando é que você vai valorizar as grandes? Quando é que você realmente vai valorizar alguma coisa legal na sua vida? Porque começa com as pequenas coisas. O ditado é correto, de grão em grão, a galinha vai enchendo o papo. Se você não valoriza as mínimas coisas que você faz, por menor que seja, por a menor que seja, por exemplo, sei lá, você fez um prato, você foi para a cozinha e você produziu o seu almoço. Que legal, se parabenize. Se você fez alguma coisa, poxa, hoje você teve tempo para você teve tempo até para assistir o programa, que legal, se parabenize. Comece com as pequenas coisas, comece a valorizar as coisas boas que você faz, porque as suas valorizações, essas pequenas coisas, vão transformar, vão te mudar, vão fazer com que você comece a desenvolver o seu potencial interno. Olha. E com isso, a sua autoestima, que é fundamental. Não é isso, Rio? Muito bem. Túlio, as pessoas às vezes não sabem dar o devido valor às suas pequenas vitórias.
Tem gente que fala assim, eu nunca fiz nada de grandioso na vida. Meu querido, você nasceu, não sabia andar, agora você anda. Tu era banguelo, agora tu tem dente. Valoriza isso, valorize pequenas vitórias. Você ganhou coisas, né? Você conquistou, você tirou sua carteira de motorista, vibre com você mesmo. Não fique esperando que alguém vá bater palma para você. Quantas vezes eu bati palma sozinho para mim, porque ninguém valorizou o que eu fiz, mas para mim, isto era importante. Agora, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos falando, que na infância isso vai traumatizando tudo. Hoje, o que nós podemos fazer? É uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. O que você pode fazer hoje para mudar a sua vida, para aumentar a sua autoestima? O que é necessário você fazer para mudar a sua autoestima? Nós já demos um exemplo aqui. O primeiro exemplo é: valorize as pequenas coisas. Comece valorizando o que é pequeno. Essas pequenas conquistas, né, Túlio? Sim. Quando a pessoa conseguiu uma coisa, ela não dá o devido valor. Poxa, você passou no concurso público, você passou na faculdade, você tirou seu carro, você aprendeu a cozinhar um ovo. Não interessa o tamanho do feito, interessa que você valorize. Para você isso tem que ser importante. É verdade. A segunda coisa que você pode fazer para poder melhorar a sua autoestima é uma coisa muito simples, muito simples. Desenvolva a sua imaginação. A sua imaginação é uma ferramenta fundamental. Entre a razão e a imaginação, se a gente fosse fazer uma avaliação, você sabe quem ganha? Hein, Hildo? Você tem noção de quem ganha? Entre a razão e a imaginação, Sim, o que será que é mais poderoso dentro do ser humano? O ser humano é um ser tão racional. Será que a razão é mais poderosa, Túlio? Claro que não, a imaginação é muito mais poderosa. O seu inconsciente, ele trabalha com linguagens metafóricas, e a nossa razão trabalha com linguagem lógica, palavras. Então, quem vence? Com certeza a imaginação. O nosso cérebro, a gente trabalha muito mais de forma inconsciente do que forma consciente, por incrível que pareça. Você está falando assim, que isso, que absurdo que você está falando. Isso é verdade. Você tem consciência do seu processo respiratório? Você tem consciência do seu processo digestivo? Você tem consciência dos seus processos excretores? Você tem consciência do que está acontecendo no seu corpo? Claro que não. Tudo isso é feito automaticamente pelo seu lado inconsciente. Ele está ali trabalhando, funcionando, botando essa máquina corpo para funcionar. Então, e a linguagem dele é a linguagem metafórica. Então você precisa aprender realmente a imaginar, criar uma metodologia no qual você possa desenvolver o seu lado criativo e sua imaginação. Por quê? Porque através da sua imaginação você pode imaginar como pode ser a sua vida. É o primeiro passo. Comece a trabalhar isso. É sua base, é o seu inconsciente, ele está ali. Então sua imaginação pode fazer com que você mude a sua maneira de ser e a sua maneira de agir. E as pessoas têm feito isso. O problema é que as pessoas sempre imaginam a desgraça, sempre imaginam o pior. E você atrai, gente. Você está atraindo coisa. Como é que você imagina o seu futuro? A pessoa começa o empreendimento já dizendo, eu acho que não vai dar certo. Isso não é para mim. Nada funciona na minha vida. Caramba, se você começa desse jeito, você já está imaginando o pior. E a imaginação, como disse o Túlio, ela é mais poderosa do que a razão. Quantas vezes nós perdemos em áreas que deveríamos ganhar? Por quê? Por causa da imaginação. Hildo, cara, vou te contar uma coisa. Quando eu fui montar meu consultório, e eu levei um amigo, o cara olhou e falou, cara, que interessante. Sabe qual foi a primeira pergunta que ele fez? Qual, Túlio? Ele, em vez de me elogiar, que legal, você está batalhando, está abrindo o escritório, ele fez a primeira pergunta que ele fez, cara, você vai ter dinheiro para pagar o aluguel? É assim que funciona, é assim que começa o caos, né, Túlio? Cara, se você entrar na onda de um sujeito desse, o que acontece? Nossa, eu estaria desesperado. Eu abri um consultório sem dinheiro. Eu tinha 30 dias para trabalhar, para conseguir o rendimento necessário para pagar o aluguel, água, luz, telefone. 30 dias. Confiança, autoconfiança. Eu confiava no meu potencial, acreditava, eu imaginava que as pessoas iriam chegar até meu consultório, iriam vir realmente
até meu consultório e eu iria atendê-las, e eu teria dinheiro no final do mês certinho para poder pagar, né, o dono do imóvel. Mas essa foi a pergunta que o cara fez. Eu acreditava e eu imaginava os meus clientes chegando. Então o poder da imaginação é um poder muito forte. Agora, você sabe qual outra coisa importante que você deve ter, Rildo? Diga, para melhorar? Diálogo interno. Sabe o diálogo interno? Conversar consigo mesmo, se aceitar, se compreender. Ô Túlio, desses diálogos internos, uma coisa que eu tenho feito muito comigo é um processo, né, de superar culpas, me perdoar, porque eu tenho visto que é mais fácil perdoar o outro do que a si mesmo. Mas por que é mais fácil? Porque com o outro, de um jeito ou de outro, você conversa, de um jeito ou de outro, você busca entendê-lo. Mas aqui, com você, como que é esse diálogo? Você se aceita? Você sabe que você tem seus limites? Você sabe se perdoar? Por que você perdoa todo mundo e não perdoa você? Sabe, você tem que trabalhar isso. São questões que merecem reflexões, não é isso, Túlio? Com certeza. Esse diálogo interno, essa vozinha que você tem aí do seu lado, que está falando o tempo todo com você. Se você não educar essa voz, você vai ter um problema sério. Infelizmente, a gente está num mundo onde, se você ligar às vezes a televisão, o jornal, o que seja, você vai ver muita coisa ruim. Então, você acaba absorvendo isso. Se você não tiver uma grade de proteção, se você não tiver uma barreira que lhe proteja, você vai acabar recebendo todas as informações. E aí você começa a educar a sua mente baseado nisso daí. Você vai educando, e essa vozinha, ela se baseia nisso. E essa vozinha, ela pode causar problemas terríveis, terríveis. Por quê? Porque ela vai ser seu limitador e vai te impedir de você conseguir alcançar o seu progresso. Então a gente observa muito isso. Sabia, Rildo, eu tinha um amigo lá na época que eu fui fazer vestibular, no cursinho, né? Eu acabei fazendo cursinho, tive que fazer cursinho. Não passei da primeira vez, né? E aí eu tive que fazer o cursinho. Mas eu tinha um amigo lá que o cara era muito competente, o cara sabia muito, muito. E ele estava fazendo o seu segundo vestibular. E eu não entendi. Falei, cara, como é que você está fazendo o seu segundo vestibular? Você é um cara tão competente, você estuda pra caramba, você sabe, né? Aí ele me contou uma coisa. Porque toda vez que eu chego no vestibular, eu tenho um nervosismo, eu acho que eu não vou passar. E aí, me dá um branco, aquela sensação de branco, eu não consigo. E aí eu falei, que interessante. Hoje eu tenho consciência disso. O problema dele era a vozinha que ficava lá, você não vai passar. E já ficava imaginando, eu não vou passar. E o cara era o melhor nos testes, nos provões. Ele ficava sempre entre os primeiros lugares. Mas na hora da prova, na hora do vamos ver, a vozinha vinha e bloqueava tudo, então ficava conversando. Túlio, né? Quantas vezes nós somos impedidos por nós mesmos? Essa bendita vozinha que, eu não consigo, não vai dar certo, eu não mereço. Fica repetindo na sua orelha. Né? Principalmente para os meninos, né? Que vê uma menina bonita lá e fica lá, e aquela gera um processo de nossa, ela é muito linda pro meu caminhãozinho. Vai lá e faz 2 viagens, meu amigo. Não precisa carregar tudo de uma vez só, não, gente. Não precisa tudo. Acredita mais em você. Olha só, quero mandar um grande abraço para uma grande amiga, a Márcia, de Campinas. Acabou de mandar uma mensagem no meu WhatsApp aqui, tá? E olha só, isso de imaginação que nós estamos falando aqui, gente, o problema é que quando a imaginação é negativa, você vai ter que se reeducar. Você tem que se reeducar. O Kenpo tem uma técnica chamada lâmina do samurai, que é uma cortada que você dá na sua forma de pensar. Corta isso. Não dá margem. Não alimenta do inimigo, caramba. O inimigo está dizendo, você não consegue, você nunca vai fazer nada certo, você não merece, blá, 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 blá. E tu fica alimentando, tu fica dando corda para isso. Não, aí você está jogando contra você demais. Olha, eu vou aproveitando aqui, olha, chegou uma opção de nomes, Valen, Jussara, Letícia, Alessandra, Kátia Freire, Matheus, Leide, quem mais aqui? Nossa, vamos lá. Roberto e Mena. Olha, Roberto e Mena estão em Montes Claros, Minas Gerais, estão assistindo a gente. Quem está mais aqui assistindo? Mandar um abraço para Mazinha, para Maria Sabuí, Luca Labate, para o Mitrô, tá?
para o Ronaldo. Ronaldo está lá em São Paulo assistindo a gente. Olha que beleza. Tá? Olha, a gente está mandando um abraço para vocês. Para o JB Informática, o Augusto aqui da JB Informática lá, ele está mandando um abraço. Olha, vamos assistir o programa. Aqui, mandou aqui também. Pessoal, beleza? Mande mensagens pelo WhatsApp, mande perguntas, mande comentários, manda um oi. É muito bacana saber que vocês estão aí, estão curtindo o que estamos nos propondo a fazer aqui. Rildo, nós temos mais uma coisa também. Além dessas duas, a gente falou da aprender a imaginar, a gente falou do diálogo interno e tem mais um, diga, que é a postura. Postura. Não só a postura física, mas a postura mental. Mas Túlio, uma coisa liga a outra, né? Já percebeu isso? Com certeza. Você vê gente andando com o ombro caído, cabeça baixa, se arrastando pelo chão. Meu amigo, isso não te ajuda em nada. Isso não te ajuda em nada. Olha, sabe, você tem que prestar atenção. Anda com a sua espinha reta. Estica a espinha para andar, pelo amor de Deus. Você tem que manter realmente a coluna ereta. Né? Isso ajuda. Túlio, eu já fiz experiências, né, com alunos, é muito engraçado. O aluno que anda com o ombro caído, com a cabeça abaixada, ele não consegue falar bem de si mesmo. Sabe? Então, estica a sua espinha, pelo amor de Deus. Tá? Postura física ereta, agora uma postura mental favorável. Acredite em você. Rildo, mas eu cometo um monte de erro. Você é do planeta Terra. Aqui ninguém é perfeito. Então, relaxa. Relaxa com isso, tá? Tá. É fundamental a sua postura, tá? Quando você anda ereto, pisando firme, coluna ereta, olhando para frente, cabeça para o horizonte, tá? Você tem um fluxo energético que vem do espaço, que vem dos cosmos e entra dentro de você e permite um fluxo energético. Nós estamos todos conectados com a natureza. Quando você começa a baixar a cabeça, baixar os ombros, nossa, você começa a alterar esse padrão. E aí você perde o seu contato, vou dizer assim, com a essência da natureza. Tá? E aí você começa a remoer. Então a postura não tem que ser bem trabalhada. É importante isso. É importante que você faça isso. Então, além disso tudo, esses três eu diria assim, esses três são a base, tá? A base para você ter uma boa autoestima. Então, vamos lá, repassando. Você precisa aprender a trabalhar com a imaginação, tá? Você precisa aprender a trabalhar com a imaginação. Você precisa desenvolver um diálogo interno, que é fundamental para a sua vida. Tá? E você precisa ter postura. Esses três dependem exclusivamente de você. As outras coisas são ações. Você precisa tomar decisões. Decisão. Romper com o que você está fazendo hoje, né? E buscar novos caminhos. Tá? Então a gente pode falar várias coisas. Primeiro, aprenda a socializar. É importante que você socialize. Porque se você não tem uma boa socialização, tá? Daqui a pouco sua vida fica perdida, porque você não tem amigos, porque você não tem pessoas para dialogar. Não é isso, Rildo? Exatamente. Vamos lá. Olha só, gente. Comece a trabalhar um pouco mais a sua autoestima. Eu sei, todo mundo tem autoestima, baixa ou alta, todo mundo tem autoestima. A questão é o nível que você dá de valor a você mesmo. Pecamos muito quando nossa vida é pautada na opinião dos outros. Pecamos muito quando a nossa vida, a nossa felicidade depende do outro nos aceitar. Olha o que nós falamos aqui no começo. Quando a criança não recebe a devida atenção na sua infância, cresce um adulto sempre querendo atenção, sempre querendo ser aprovado. Por isso que eu vejo que muita gente boazinha não é uma pessoa boazinha, é uma pessoa com problema. Ela quer agradar todo mundo. Ela tem um problema de autoestima. Ela quer ser aceita por todo mundo. Por outro lado, uma pessoa que se acha o gostosão, que se acha melhor, que tem é muito orgulhoso, também tem problema de autoestima, porque quem se estima não precisa pisar em ninguém. Quem se valoriza não precisa pisar em ninguém. É assim que funciona, gente. É isto a autoestima. Agora, existe um detalhe curioso na autoestima, que é a forma como você cuida de você. Cuidar-se é uma coisa muito importante. E eu estou dizendo cuidar-se
do básico, fisicamente. Isso é verdade. Né? Isso é uma grande verdade. Se você não cuida do seu básico, tá? Se você não cuida da sua imagem pessoal, você vai ter um grande problema, tá? A sua imagem física, quando você olha no espelho e você gosta daquilo que você vê, você muda a sua forma de observar o mundo. Então, é fundamental que você tenha uma boa autoimagem, que você goste daquilo que você está olhando no espelho. Porque se você não gostar daquilo que você vai estar olhando no espelho, você vai ter problema. Exato. Aí o legal é você procurar ajuda, e ajuda de pessoas que possam lhe ajudar também a melhorar a sua parte externa. Você tem que melhorar a sua parte interna através de boas leituras, bons livros, bons filmes, curso se for necessário, vai fazer um curso para trabalhar seu crescimento pessoal, tá? Mas além disso, você também precisa de um profissional que te ajude a trabalhar com sua imagem externa. Não é isso, Rildo? É isso mesmo, Túlio.